Olha, hoje nós vamos estudar o capítulo 32, o 33 e o 34. Do livro de Êxodos, irmãos, são os capítulos que me chamam mais a atenção, os que eu gosto mais. Esses irmãos já vão entender por quê. A Bíblia diz que Moisés estava onde? Lá no monte, né? Recebendo as instruções, tá? O povo percebeu que ele estava demorando demais, irmãos. E aí o povo começa a dar pressão no Arão, porque vocês lembram que antes do Moisés ir, ele deixou o Arão no comando? E o povo começa a dar pressão no Arão, dizendo assim, olha, o Moisés tirou a gente do Egito e deixou a gente jogado aqui, e nós não podemos ficar sem uma direção, sem um Deus, faça-nos um Deus. E o Arão, ele não aguentou a pressão do povo, irmãos. E a Bíblia conta que ele diz assim, então mesmo sem ser a vontade dele, ele diz assim, olha, tira os enfeites, tira os pendões que estão nas orelhas de vocês, que eu vou fazer um Deus para vocês. E a Bíblia diz que eles tiraram os brincos, os enfeites todos e deram para o Arão. E o Arão, ele fez um bezerro de ouro, olha só, para o povo adorar, irmãos. Mesmo contra a vontade dele, porque a Bíblia diz aqui, no versículo 4 diz assim, olha aqui, ó, tá aí os deuses que tiraram vocês da terra do Egito. Ele tá bravo, ele estava sendo irônico, porque como é que um povo que viu, irmãos, tudo que esse povo viu, que presenciou todas as maravilhas, Deus tirando eles com a mão forte do Egito, agora por causa de alguns dias que o Moisés estava fora, o povo já estava corrompido, irmãos. Já estava corrompido, querendo um Deus para adorar. Olha só, irmãos. E a Bíblia conta que eles, além de fazer desse Deus, né, esse bezerro e adorar, a Bíblia conta que eles festejavam e eles ficavam quase nus, irmãos. A Bíblia diz que eles estavam despidos. Como é? Por que eu digo isso? Porque antigamente as mulheres andavam decentemente. Não existia esse negócio de barriga de fora, de shortinho curto, não. As mulheres andavam decentemente, mas a Bíblia diz que eles estavam despidos, quer dizer, então tinha gente fazendo tudo quanto é loucura que os irmãos possam imaginar. Nessa história aí estava todo mundo muito doido, irmão, e todo mundo adorando um Deus feito, um bezerro feito de ouro, feito pela mão do homem, sabendo que o que Deus mais condenava era isso, irmãos. Os deuses. E aí a Bíblia conta o seguinte, que o Moisés, ele estava lá no monte com Deus, né? E Deus de repente diz assim para ele, olha, Moisés, desce. Desce porque o povo está corrompido, desce porque o povo está obstinado. Então Moisés, ele vai e desce do monte. Lá no pé do monte, quem estava, irmãos, esperando ele? Josué estava esperando Moisés ao pé do monte e ele pergunta assim para Moisés, que barulho é esse? Será que está tendo guerra? E ele disse assim, é não, Josué, isso são barulhos de cantos e de danças, porque o povo está corrompido. Sabe, quando o Moisés ele chega no arraial, irmãos, e vê aquele povo todo obstinado, aquele povo todos fazendo tudo que não era para fazer, irmãos. A Bíblia conta que o Moisés, ele pega as tábuas, né, dos 10 mandamentos e ele quebra. De tão irado que ele ficou, ele quebra no pé do monte. Tá? Então ele passou 40 dias com Deus fazendo esse negócio, irmão. Mas ele fica tão revoltado com isso que ele quebra. Porque ele tinha zelo enorme pela palavra de Deus. Ele não podia aceitar que o povo pudesse ter feito isso com Deus. Então Deus, ele chega para Moisés e diz assim, olha, Moisés, não deixe que o meu furor se acenda contra esse povo, no versículo 10. E eu vou consumir todo mundo, eu vou acabar com todo mundo e vou fazer de você uma nova geração. Deus está dizendo assim, olha, eu vou matar todo mundo agora. E de você eu vou fazer uma nova geração. Lembra do dilúvio, quando ele acabou com todo mundo e nasceu uma nova geração? Pois é, Deus queria fazer exatamente isso, irmãos. Matar todo mundo e fazer uma nova geração a partir de Moisés. Só que o Moisés, irmãos, eu sou encantada com esse homem porque ele falou o seguinte, ele suplicou ao Senhor, por favor, Deus, não se acenda o furor contra esse povo, meu Deus. Perdoa eles, tenha misericórdia deles.
Aí ele começa a convencer a Deus do contrário. Olha só a intimidade que esse homem tinha com Deus. Ele diz assim: Senhor, o que é que os povos vão dizer de ti? Que o Senhor tirou o teu povo do Egito para morrer todo mundo aqui no deserto? Por favor, não acenda o teu furor contra o teu povo. Lembra, Deus, lembra do Isaac. Deus, lembra de Abraão, lembra de Jacó. Tem misericórdia da gente. Olha só, ele podia dizer assim: Deus, mata todo mundo e de mim vai surgir uma nova história. Ele podia, irmãos, ter sido um homem egoísta. Ele podia, ser o único, Mas não, ele resolve interceder. A misericórdia dele pelo povo era tão grande que convenceu a Deus do contrário, irmãos. Presta atenção, olha que coisa maravilhosa que nós estamos lendo agora. Tanto que no versículo 14 diz: então o Senhor arrependeu-se do mal que ele queria fazer com o povo. O próprio Moisés fez o Senhor se arrepender. Olha só, irmãos. E aí, irmãos, Moisés ele chega naquele monte, chega no meio do arraial e diz assim: olha só. Ele pega aquele bezerro, irmão. A Bíblia diz que ele joga no fogo e ele faz virar pó. E aí, sabe o que ele faz? Ele pega esse pó, coloca na água e faz o povo beber. O povo tinha que engolir o seu próprio pecado. Olha que interessante, tá? E aí, a partir desse momento, depois que o povo bebe, ele diz o seguinte: olha, agora vai ter que ter uma separação. E aí ele junta todo o povo e diz assim: aqueles que são de Deus vão para um lado e aqueles que não são de Deus vão para o outro lado. E a Bíblia diz que há essa separação nesse momento. E a Bíblia diz que 3.000 homens foram para o lado de que não queriam mais servir a Deus. Aqueles vão estar dizendo assim: olha, esse Deus aí, esse Deus invisível não é o nosso Deus. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, Moisés diz o seguinte: vocês vão pegar a espada agora e vocês vão matar todos esses homens. E não importa se é pai, se é mãe, se é sobrinho, se é marido, se é filho, mata. E a Bíblia diz que houve uma matança e morreram 3.000 homens naquele dia, porque quem não quisesse servir a Deus era digno de morte. Mas não acabou por aí, não. A Moisés diz o seguinte: que aquele que pecar com... Olha só, versículo 33. O Senhor disse: então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, esse eu riscarei do meu livro. Irmãos, é o seguinte: quando a gente aceita Jesus, Deus tem um livro. Vocês sabiam que lá no céu existe um livro? Olha aí. Presta atenção, tô contando essa coisa para vocês. Lá no céu existe um livro e lá nesse livro tem um nome de todas as pessoas que aceitam a Jesus. Tipo assim, quando você aceita e confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, Deus pega a caneta dele e escreve seu nome lá no céu. Mas se você se desvia, se você peca, se você se afasta de Deus, sabe o que ele faz? Ele risca o seu nome desse livro. E aí, quando você morre, a morte... Sabe o que é a morte? É só uma viagem, irmãos. Lembra quando você vai viajar, você não tem uma passagem? Você não recebe uma passagem? Então tá. Quando você morre, você recebe essa passagem, tá? Para você entrar, você tem que ter o seu nome escrito. Se o seu nome não tiver escrito, você não entra. Se você morrer hoje e o seu nome não tiver escrito no livro da vida, você não entra no céu. Então, você que ainda não serve a Deus direito, você presta atenção. Porque se você morrer e se o seu nome não tiver escrito lá, se você não tiver confessado Jesus como seu único e suficiente Salvador, você não entra. Porque quem está dizendo é a palavra de Deus, tá? E aí, irmãos, vamos continuar, senão o vídeo vai ficar longo. E aí, sabe o que acontece? A Bíblia conta que o Deus, ele fere todo o povo por causa do pecado. Amém?